E estava no tweet do senador Randolfo Rodrigues. Você sabe que está tramitando, né, a tal da PEC, a PEC emergencial. Ah, mas o que é PEC emergencial? O presidente Bolsonaro, gente, ele simplesmente abandonou no orçamento de 2023, tá, todos os necessitados do Brasil. Ele queria simplesmente dar de auxílio, não é? R$ 405, embora na campanha ele tenha dito que eram R$ 600, mentindo, iludiu as pessoas. E aí, não é, nós tivemos ele com uma votação de 48 milhões, né? O Lula venceu com 50 milhões, 230 mil, ele com 48 milhões e pouco, iludindo as pessoas o tempo todo, né? Na verdade, ele só obteve essa votação expressiva por conta das fake news, né? Porque o presidente Bolsonaro e o governo dele sempre foi um governo muito mentiroso em todos os aspectos. E era, então, R$ 405. Lembra? O Lula disse, nós vamos dar R$ 600. Mas isso não estava previsto no orçamento que o Bolsonaro mandou. Tá? Ou seja, se o Bolsonaro vencesse as eleições, ele simplesmente ia dar o calote. Ia ficar pelos R$ 405 mesmo. E ele ia inventar alguma bobagem, alguma coisa, e iludir de novo as pessoas, dizendo que não tem teto, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, tá? E ia ficar por isso mesmo. Mas o Lula, não, nós vamos dar. Para quê? Para que o Lula, então, cumpra com a promessa com o povo brasileiro, não é? Não somente com aqueles que votaram nele, que foram 50 milhões, 230 mil e pouco, me parece, mas também com todos os demais brasileiros que necessitam desesperadamente, em função da pobreza aguda em que o Brasil mergulhou, da continuidade de pelo menos um valor michuruca, não é? Como são os R$ 600, ele então, não é? Ele está tendo, e aí começou a se articular com a equipe de transição, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e também junto com todos os demais políticos, a formulação, a instituição de uma PEC. Uma PEC, justamente a PEC da transição, aonde está se prevendo, durante os 4 anos do governo Lula, tá, não se cumprir o famoso, famigerado teto de gastos, e também permitir que, ao invés dos R$ 405 previsto pelo Bolsonaro no ano que vem, se dê os R$ 600, tá? Isso durante os 4 anos de governo. Então essa PEC está prevendo isso. E por que isso é tão importante? Por quê? Veja, isso é lei orçamentária, isso já está aprovado no Congresso, não é? Para o ano que vem, já foi aprovado o orçamento. Então, se isso não fosse feito, amanhã ou depois, o presidente Lula, se ele insistisse em dar os R$ 600, ele seria acusado de pedalada fiscal. E pedalada fiscal, embora o Bolsonaro tenha pedalado dezenas, centenas de vezes e ninguém falou absolutamente nada, porque lá está o Arthur Lira segurando as pontas deles até hoje, não é? Para o Lula, eu tenho certeza que eles abririam um pedido de impeachment, igual fizeram com a Dilma Rousseff, que, na realidade, no caso dela, nem houve nenhuma pedalada fiscal. Mas, nesse caso especificamente, eu acredito que talvez se configurasse, porque há uma previsão de R$ 405 e o Lula, então, estaria dando R$ 600. Então, essa PEC é extremamente importante para o povo brasileiro, especialmente para aquele povo, a parte do povo mais sofrida e que mais necessita. Entenderam? Então, a importância dessa PEC, essa PEC é fundamental, tá? É justamente por isso que o senador Randolfo Rodrigues aqui agora está comemorando nesse momento, e vocês já vão entender por quê. E aí o tweet do Randolfo Rodrigues é o seguinte: urgente, 33 senadores já assinaram a PEC que vai combater a fome no Brasil. E por que 33 senadores? Porque precisava de, no mínimo, para que a PEC fosse aceita, 32 assinaturas. Quantos são os senadores do Brasil? São 81. Tá? São 81. Então, para que a PEC fosse colocada no Senado, precisava de, no mínimo, 32 assinaturas, agora já tem 33. Ontem eram 27 assinaturas. Tá? Então, vai precisar da maioria dos senadores, não é?
que então essa PEC sendo discutida e efetivamente aprovada, seria os 81 senadores, a metade mais um. Tá? Depois de aprovada, a PEC então segue para a Câmara dos Deputados, onde vai ser discutida lá também. E é justamente por isso, tá, que o PT, então, para tentar viabilizar, sem muita resistência, a aprovação dessa PEC, né, porque isso tem que se dar ainda agora, nesse mandato, começa a se falar a todo vapor, e o Arthur Lira estaria condicionando, então, o apoio dele, ele controla a Câmara dos Deputados, e com mão ferrenha, tá, porque o Centrão tem a maioria dos deputados, condicionando a aprovação da PEC, quando ela passar pelo Senado e for para a Câmara, então, a que o PT, que é a segunda bancada eleita depois do Partido Liberal do Bolsonaro, apoie, então, a reeleição dele à Câmara, entendeu? Para mim isso é horrível. É horrível, né? Arthur Lira, novamente, presidente da Câmara dos Deputados por 4 anos, por uma necessidade super emergencial em prol do povo brasileiro mais sofrido e para cumprir também com a promessa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a todos os brasileiros. Então, vou ler aqui o tweet inteiro que vocês veem ao lado da tela. Urgente, 33 senadores já assinaram a PEC que vai combater a fome no Brasil. A fome no Brasil, leia-se nesse sentido. Estamos fortes, unidos e avançando pela reconstrução do país que foi abandonado nos últimos 4 anos, com toda certeza. O Bolsonaro só governou para as elites, para ele mesmo, para os filhos dele e para rico. Além de não trabalhar menos de 4 horas, 3 horas por dia, vivia dormindo no ambiente de trabalho, agora desapareceu, nem mais governa. Entende? Esse é o Bolsonaro. Então, enquanto Lula, que ainda nem tomou posse, está tentando viabilizar essa PEC, o presidente Bolsonaro, que deveria estar preocupado em pelo menos uma saída honrosa no final do seu mandato, fica com seu silêncio ainda estimulando atos golpistas e fazendo absolutamente nada por você, inclusive, que é pobre e que votou nele. Então, ele te faz de palhaço, tá? Ao votar nele pela segunda vez. É isso.